Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que Deus nos ilumine e nos dê, sobretudo, a paz que precisamos, a alegria e que nós aumentemos a nossa fé em Cristo Jesus, que nos ensinou a boa nova, que nos veio para dar a luz da alegria, da paz, do amor. Que saibamos também agradecer a Deus por todos os dias que o sol faz brilhar sobre todos nós, sem discrição de cor, de raça, de igualdade. Todos somos irmãos, por isso que o Senhor tem de misericórdia com todos. Deus Pai Todo-Poderoso faz chover para o bom e o ruim, para o bem e o mal, porque Deus ama a todos e quer conquistá-lo o seu amor. E aqui estamos para obedecermos a graça do Senhor. Vamos ouvir aqui uma pequena palavra do Evangelho de Jesus Cristo, onde Jesus passa uma mensagem de fé, uma mensagem muito importante para nós, que a gente possa ser firme na nossa fé, que a gente possa acreditar de verdade no nosso Criador, não temer, não se sentir inseguro. Jesus passou essa palavra para os seus discípulos e ela foi passada para nós, que eu vou ler para vocês e depois fazer uma pequena reflexão sobre essa palavra maravilhosa, que diz que a gente tem que ter fé e sustentar a nossa fé. Se nossa fé fraquejar, nada servirá, nada adianta. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 23 e 27, disse Jesus: Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Que maravilha, né? Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? É uma palavra de glória, palavra forte, que Jesus ordena, e a tudo que ele ordena tem que ser cumprido, porque ele é poderoso, ele é o Todo-Poderoso. Aqui nesse Evangelho, meus irmãos, Jesus já mostra para nós, através dessa mensagem que teve e desse acontecimento que teve com os seus apóstolos, que não devemos fraquejar nossa fé. Devemos seguir firme. O Senhor aqui, aconteceu tudo isso para ele ter prova da fé que tinha os seus apóstolos e o povo que o acompanhavam. Se estavam exatamente acreditando que ele era o Cristo e que ele podia tudo e que podia realizar mais e mais. Mesmo mostrando os seus milagres, fazendo suas obras,
maravilhosas diante das pessoas, mas mesmo assim, numa situação dessa, eles, com Jesus no barco, ainda fraquejaram. Acharam que poderiam morrer, que poderiam ali se acabar tudo. Ora, quanta fé da gente é pequena. Deus, olha, a autoridade de Deus estende-se sobre tudo, até sobre o que julgamos não se estender, como as forças da natureza. Precisamos superar nossos medos e confiar mais em Deus. Temos medos de muitas coisas ainda. Às vezes dizemos que estamos firmes na lida todo dia, confiando, agradecendo, orando, mas ainda estamos fracos. Que às vezes, em certas situações, ainda trememos na base, e são coisas que não podem acontecer quando você está firme, você está com sua fé segura, porque nada o lhe desviará, nada lhe tirará sua atenção. Temos de deixar Deus falar em nossa vida, através de nossa boca, de nossas mãos. Se superarmos os nossos medos e deixarmos que Cristo guie a barca da nossa vida, Ele fará de nós imensamente mais do que somos capazes de pedir ou imaginar. Glória a Deus, igreja. Louvado seja Deus, porque Ele é grande e é poderoso. Ele é firme e quer que sejamos fiéis a Ele. Nós vejamos, meus irmãos, que teve muitas situações durante muitos decorrer das gerações e gerações, desde Abraão para cá, que Deus vem falando com o povo através dos seus escolhidos, através dos profetas, passando suas mensagens para que as pessoas continuem na fé, continuem acreditando, Ele mostrando o caminho, Ele querendo dar continuidade à promessa que fez com Abraão, que seu povo se multiplicariam como as estrelas do céu e herdarão toda a terra de Canaã. Mesmo vendo essas histórias, sabendo dos nossos antepassados, dos nossos maiores feitores da fé, que acreditaram mesmo no Criador, mesmo vendo todas essas histórias, continuando naquela caminhada, mas se chega a um ponto que a gente enfraquece. E isso Deus não permite que a gente enfraqueça na nossa fé, que a gente seja firme. Porque quando você se enfraquece na sua fé, você deixa se envolver por certas situações, tudo fica distante. Deus não lhe abandona, mas afasta. Afasta não Deus ficando longe de nós. Nós ficamos longe dele, porque se afastamos dele. Às vezes as pessoas criticam e dizem, mas Senhor, por certas situações, meu Deus, o Senhor me abandonou. Deus não abandona ninguém. Deus jamais abandonou os seus. Ele está ali sempre presente. Nós é que somos fracos e abandonamos o nosso Pai. Vejamos, meus irmãos, que Deus fez aquela promessa para o povo hebreu, o povo de Israel,
que daria a eles aquela imensa terra de Canaã, as suas gerações e gerações, e multiplicaria seu povo milhões e milhões de vezes. Mas ele queria que o povo continuasse naquela caminhada firme e acreditando na palavra de Deus e confiando que um dia ele realizaria tudo aquilo. Mas o povo foi se esquecendo e muitos foram se desviando e até mesmo cultuando outros deuses. E o que acontece? Todos começaram a pagar por isso, pelo esse distanciamento que a gente fica de Deus, pelo esse distanciamento que você fica da palavra, porque a palavra está aqui nos ensinando tudo, esclarecendo tudo verdadeiramente, mas nós deixamos às vezes essa palavra de lado. Ou muitas vezes a gente pegamos essa palavra, a gente lê e lê, mas nada, só foi para olhar, olhou e nada a gente acolheu. Temos que fazer isso várias vezes, mas temos que acolher dentro de nós a verdadeira palavra, os verdadeiros ensinamentos. Cada dia que passa, as nações mudam. As inteligências, tudo vai se modificando, a ciência vai modificando as coisas e o povo vão seguindo um novo ritmo. Mas o que Deus deixou nunca se modifica. O caminho que Deus deixou para nós, as verdadeiras palavras, elas não podem ser se modificadas. Elas só têm que ser seguidas. Elas só têm que ser acolhida por nós, do jeito que é. Os mandamentos continuam os mesmos que Deus passou por nós toda aquela época. Nós não devemos mudar. As leis hoje, quando muda de representante, seja em qualquer situação, em qualquer órgão, muitas vezes tem que mudar um estatuto, mudar uma lei, mudar um caminho. Mas, irmão, o caminho de Deus, o estatuto que Deus deixou para nós, as leis que Deus deixou para nós, não muda. Ela só precisa que nós sejamos fiéis a ela e sejamos seguidos, firmes. Ei, irmão, falar de pertinho para você. Deus disse que quando a gente é firme, quando você tem firmeza, Ele está contigo a todo momento. Quando você crê verdadeiramente na palavra, você está firme a Ele, você é uma pessoa humilde. Você não olha para o outro com desigualdade. Você não discrimina o seu irmão porque ele não está no caminho de Deus, ele às vezes está fazendo coisas erradas, mas você não discrimina ele. Quando você é fiel a Deus e confia na palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, Jesus diz que a gente devemos acolher a todos. Devemos praticar o amor, o carinho, a verdade, e os ensinamentos nos ensinam. Se a gente tiver paciência, calma, tudo se consegue. E isso foi que Jesus veio com muita paciência, com muita calma, para resgatar-nos do pecado. As nações se perderam porque se desviaram por fáceis promessas, fáceis ambições. E tudo que é fácil, que está aí, as pessoas se desviam rapidamente. Mas a palavra de Deus, como é difícil ser seguida, como é uma coisa rigorosa que devemos cumprir, muita gente não quer. Muita gente desiste, não tem paciência, quer tudo rápido, quer tudo que aconteça hoje ou amanhã, o mais rápido. E a palavra de Deus tem um segredo,
o segredo do amor, o segredo da paciência, o segredo da tolerância que a gente temos que ter. Nós vemos que José foi um dos filhos de Jacó, onde Jacó teve muitos filhos. E Jacó foi Moisés, ou José foi um dos escolhidos já praticamente por Deus, porque Deus viu naquela pessoa, naquele coração, que ele poderia e ia ser firme, ia ser obediente a Deus. Independente de qualquer situação que passasse na vida dele, ele ia ser fiel. Aconteceu o que aconteceu, fizeram do que fizeram, os irmãos pegaram, jogaram ele num buraco, depois venderam ele para o Egito, e ele foi castigado, sofreu muito, mas ele estava ali sempre clamando a Deus: Senhor, eu sei que tu não me abandonaste. E Deus queria isso. Deus quer isso de nós. Que nós, mesmo na qualquer situação que estejamos, a gente não diga assim que está arrasado, que está derrotado. Mas tu diga que Deus está contigo e que tu vencerás. Não precisa que tu diga para todos, mas tu diga dentro de si, porque tu precisa dizer isso só para Deus. Nós precisamos falar com Deus. Nós não precisamos falar com um ser humano, com outra pessoa. Precisamos falar para Ele: Pai, estou contigo e estou firme. Sei que vou vencer. Sei que o Senhor não me deixará cair. E isso aconteceu com muitos e muitos dos nossos profetas sofreram. Teve muita dificuldade na sua vida, muitos não foi vida fácil. Foi muito difícil pelo que diz a própria palavra, pelo que está escrito nas profecias, pelo que está escrito no livro sagrado e o que Jesus nos ensina nos evangelhos de hoje, do Novo Testamento, é um resumo de tudo aquilo que se passou no Velho Testamento e de tudo aquilo que já era previsto no Velho Testamento e que iria acontecer. E Jesus veio com essas palavras para nos alertar mais e mais, nos abrir os nossos olhos, que precisava, que vieram tantos em nome do Senhor, e Deus usou tantos para poder falar para nós o caminho certo, o caminho que deveria ser seguido. Mas, instante, a sua geração, as suas nações estavam se desviando, estavam desacreditando. Por quê? Tantos fraquejavam, porque não aguentavam ver as coisas que vinham novas acontecendo. É como hoje. Nós estamos no caminho da verdade, no caminho da palavra, nós estamos seguindo a verdade, nós estamos seguindo a palavra de Deus, nós estamos indo aos nossos templos fazer as nossas orações, somos fiéis àquilo que Deus quer que sejamos, queremos crescer na nossa fé. Mas se você anda num mundo desse, cheio de novidades, cheio de tecnologia, cheio de coisas novas, você tem que estar firme. Você tem que estar forte para não se desviar. Mas você não vai deixar de viver. Eu não vou deixar de ir na casa do meu irmão porque ele ainda não está no caminho do Senhor, ainda procura o mundo que a gente não quer estar. Ainda está naquele meio vazio. Eu não sei nem como explicar, mas eu não posso deixar de ir na casa do meu irmão, porque meu irmão ele não está no meu caminho, na igreja, não está indo. Não, o Senhor não vai aceitar que eu faça isso. Assim eu não estou sendo um servo de Deus. Para que eu seja um servo de Deus fiel e que eu esteja seguindo
o meu caminho, eu tenho que primeiramente estar com o meu coração limpo de amor. Eu tenho que ter bastante carinho, bastante amor, bastante paciência. Eu tenho que ter compaixão com nossos irmãos. Eu tenho que estar sempre presente na hora de uma palavra, eu poder ajudar. E a Bíblia diz que Jesus veio para aqueles que precisavam de médico. Jesus não veio para aqueles que eram sadios. E nós sabemos, meus irmãos, pelo bem entendimento, que sadios não precisam de médico, só os doentes. Se nós estamos num lugar onde as pessoas estão precisando ouvir uma palavra, onde as pessoas estão precisando ter uma boa palavra, uma boa conversa, um diálogo, a gente tem que estar ali para acolhermos. Não temos que ter medo. Eu não posso dizer que vou me afastar de Deus por uma situação pequena, por uma situação vulgar. Então eu não estou firme na minha fé. Nada, se você está firme, você confia no seu Deus, nada vai fazer que você se desvie do caminho certo. Você vai ter que estar no seu caminho firme e forte. Porque quando a gente está com Deus, está forte. A gente se sente seguro, a gente não teme. A gente tem coragem de falar, a gente tem coragem de agir. Não agir com violência, mas agir com sabedoria, com palavras, com diálogo, com amor. Portanto, meus irmãos, entremos em qualquer lugar que seja e não tenhamos medo de se desviar do nosso caminho, que é o caminho de Deus. Deus quer que a gente possa semear essa palavra, todos aqueles que tão pouco estão acolhendo. Então, entre aqueles que não têm esse esclarecimento que a gente poderia dar bem profundo, bem com calma, com sabedoria, para poder a gente acolher essas ovelhas. Se a gente for acolher uma ovelha para o rebanho que se saiu, nós não poderíamos correr atrás dela, correndo, fazer aquele escândalo, aquela turbulência, porque ela vai se assustar mais ainda e vai mais para longe. A gente tem que acolher com calma, com paciência, com palavras, com acolhimento, que tudo Deus dá o meio de como essa ovelha se entrar no rebanho com muita tranquilidade. Assim sejamos firme e forte na nossa caminhada. Que essa palavra de hoje possa entrar na nossa mente, que eu não tive boas explicações, mas as minhas intenções são maravilhosas, porque eu quero passar para nossos irmãos, que quando a gente tem fé, a gente caminha naquele caminho do Senhor, com aquela fé que a gente crê, a gente se sente forte, a gente não desanima, a gente não se sente com medo de entrar e sair em qualquer lugar. Por não ser um ambiente sadio, mas mesmo assim a gente vai entrar e vai sair dali mais forte ainda, porque Deus vai estar sempre conosco. Valeu? Que Deus abençoe a todos e até o próximo, para a gente poder conversar mais, dialogar mais sobre a palavra de Deus, sobre o que a gente sente quando você está caminhando no caminho verdadeiro. E se sentir firme, porque quando você está firme, nada desse mundo vai lhe tirar do caminho. Seja firme, porque as tentações são grandes, muitas coisas virão. A Bíblia diz que muitas coisas virão. Sabemos que os hebreus, para sair do Egito, Deus disse que não seria fácil. Muitas coisas aconteceram, muitas tentações. Mas se era uma promessa de Deus e você fica firme, Ele te ajudará. Que a graça de Deus esteja com todos
e que Deus abençoe a todas as famílias. Senhor e maravilhoso e glorioso Deus, olhai por nós sempre, estejamos sempre no caminho da verdade. Senhor, te agradeço e estou sempre firme e forte, orando por mim, por minha família e por todos os nossos irmãos que estão por aí neste momento. Que a graça do Pai e o amor do Filho estejam sempre conosco. Graças a Deus.